Natália, você falou um pouco pra gente sobre holding. É um tema que a gente ouve muito falar, o empresário gosta muito de falar de holding, às vezes sem saber exatamente o que é. Todo planejamento patrimonial sucessório, ele vai ter necessariamente uma holding? Não vai ter necessariamente uma holding, embora seja muito comum que tenha. Então, lá no escritório, a gente tem um cuidado de sempre olhar para cada caso de forma individual, de forma muito personalizada. Então, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar primeiro o perfil da família, né? Aquela família ali é uma família com conflito, sem conflito? Aquela família ali tenha um patriarca ou uma matriarca já com idade muito avançada, ou alguém com uma doença que a gente precisa acelerar esse processo de planejamento da sucessão. Então, a gente vai olhar primeiro para esse contexto da família. Avaliar isso primeiro. Exato. Depois a gente vai olhar para o contexto dos ativos que a gente está falando aqui, que a gente vai fazer a sucessão deles. Então, a gente está falando de uma família que tem um patrimônio imobiliário muito grande, a gente está falando de uma família empresária que tem várias empresas operacionais em ramos diferentes, ou a gente está falando talvez de uma família que tem um patrimônio mais de ativos financeiros, né? Tem recursos, tem ações. Então, isso tudo vai interferir para a gente decidir qual que é a melhor estrutura para embasar o planejamento daquela família. Então, por exemplo, vamos supor que essa família ela não tenha patrimônio imobiliário, ela não tem empresas. Será que vale a pena uma holding para ela? Não. Por quê? Porque recursos financeiros, regra geral, é muito mais vantajoso que a gente mantenha esses recursos, esses investimentos financeiros na pessoa física do que na pessoa jurídica, salvo raras exceções. Então, nesse caso, se eu constituir uma holding para essa pessoa, né, colocando isso tudo dentro de um pacotão, de um cesto só, certo, eu vou estar gerando uma ineficiência tributária gravíssima para aquela família. Então, eu tenho que olhar com muito cuidado para cada situação, para cada família e para cada patrimônio. Para aí sim definir se vai ter holding ou se não vai ter holding. E aí acho que você tocou num ponto importante, é a personalização da solução. Não adianta, porque holding é quase que uma moda, né? Todo empresário acha que tem uma holding e ele está fazendo diferença e nem sempre. Sim. E a gente vê muito empresário também com uma preocupação danada de holding no exterior, né? Tem um pouco de glamour, um pouco de status. Nem sempre fora do Brasil vai ser a melhor solução. Nem sempre. E assim, primeiro, estruturas fora do Brasil são caras, né? Então a gente tem que falar aí de um patrimônio com um corte já bem mais vultuoso do que uma estrutura aqui dentro. A gente tem que lembrar também que, vamos supor que que essa família tenha um patrimônio imobiliário relevante. Mas, às vezes, esses bens, esses imóveis que essa pessoa tem, hoje na pessoa física, são imóveis que foram adquiridos há muito tempo e essa pessoa tem ali um benefício, hoje, tributário. Em função disso. Em função disso, no momento da venda, ele consegue um fator redutor do imposto de renda sobre o ganho de capital muito interessante. Então, às vezes, essa família tem o interesse de vender esses bens. E se eu propor para eles que eles podem incorporar esses bens em uma holding para depois realizar a venda, eu vou estar gerando uma ineficiência também, porque é muito melhor realizar essa venda pela pessoa física. Então, por isso que é importantíssimo a gente avaliar caso a caso. Se eu chegar e propuser uma holding ou uma estrutura offshore para uma família que tem um patrimônio pequeno, um patrimônio que talvez não justifique esse investimento tão sofisticado, também vou estar gerando uma ineficiência, né? Um problema sério para eles enfrentarem depois. Pois, essa coisa do exterior, assim, eu sou contador de formação e a gente ouve muito falar assim, não, contabilidade depois do IFRS é igual no mundo inteiro, mas o empresário esquece que o contador dele no Brasil talvez não vai conseguir manter a escrituração contábil dessa empresa fora do Brasil. Então, são custos que vão se agregando, né? São custos novos e que daqui a pouco aquele planejamento patrimonial sucessório que tinha uma finalidade acaba distorcendo um pouco. E uma outra coisa... risco, tá? Porque, o risco, né? Se a gente for pegar 2 anos para cá, as regras de escrituração, né, as informações todas que têm que ser prestadas para o fisco aqui no Brasil com relação a esses ativos no exterior, elas mudaram. Então, se o seu contador não está atualizado, você está sujeito a um risco grande de autuação, de penalidade. De questionamento. Banco Central, dependendo do valor do patrimônio lá fora, você precisa também declarar para o Banco Central sob pena de multas altas. Então, assim, a pessoa tem que ter noção que, para ela ter uma estrutura no exterior, ela tem que ter um backup aqui de profissionais especializados nisso, senão ela está sujeita a riscos graves.
Porque senão aquilo que seria para trazer benefício vira uma dor de cabeça. E tem um ponto, acho que você trouxe muito relevante, é a questão. Às vezes a gente dá uma boa solução patrimonial, mas cria um problema fiscal. Exato. Então, eu acho que é um ponto importante que você trouxe, de olhar o planejamento patrimonial sucessório, mas também entender os colaterais que envolvem uma estratégia dessa. Sem dúvidas. E ainda sobre holdings, Natália, quais são assim os tipos, quando o planejamento patrimonial sucessório ele é estruturado e identifica-se a necessidade de uma holding? Normalmente, quais são os tipos de holding que podem ser usadas num planejamento patrimonial sucessório? O que vai ditar essa decisão, basicamente, vai ser o tipo de ativo que a gente quer incorporar naquela holding. Então, se aquela família ela tem participações societárias, né, em empresas, e a gente quer fazer a transmissão e a proteção dessas cotas ou ações, a gente vai constituir uma holding de participações. Tá? Se, por outro lado, o patrimônio é um patrimônio imobiliário, a gente vai constituir uma holding imobiliária ou uma holding patrimonial, dependendo ali se aquele patrimônio gera receita imobiliária ou não. Porque, em alguns casos também, o patrimônio é uma casa de moradia, é um sítio, é uma casa de praia e não vai ter ali aluguel, não tem pretensão de compra. Receita, né? Não gera receita. Então, a gente... é o imóvel da própria família, Exato. por exemplo. Exatamente. Então, a gente define qual o tipo de holding dependendo do tipo de patrimônio que a gente está lidando. E, em alguns casos, é possível que a gente crie, inclusive, mais de uma holding. Né? Uma holding de participações para as empresas e uma holding imobiliária para os imóveis. De forma que a gente não misture esses dois ativos. Por quê? Porque a holding de participações ela vai estar ali envolvida com o risco operacional daquelas empresas, né? Que a gente está tratando das cotas delas. Então, um passivo ali que vier não vai contaminar os imóveis que vão estar em uma outra holding. Então, a gente toma esse cuidado também. De fazer essa separação. E a gente recebe muita dúvida, assim, às vezes em alguns episódios que a gente já gravou, quando o assunto é holding. As holdings, elas sempre serão estruturas de sociedades anônimas de capital fechado ou existem outros modelos que podem ser adotados? Não. Inclusive, no Brasil e na maioria dos casos, as holdings são sociedades limitadas. Normais, empresas tradicionais. Sim, então... Porque isso é uma dúvida, porque a sensação que a gente tem que também não é exatamente verdadeira é que a SA vai trazer mais custo, mais complicação, mas tem casos que é necessário uma SA. Tem casos que é necessário, mas na maioria das vezes não se faz necessário, não. E, de fato, ela traz um pouco mais de cuidados, um pouco mais de regras, talvez até a contabilidade é um pouco mais cara, mas assim, a regra geral não existe isso de não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito, porque é senso comum. A gente ouve falar sobre holding, principalmente quem é leigo, e às vezes acha que a holding tem que ser uma SA de capital fechado, e isso não é uma verdade. Né? E Natália, e nesse sentido, principalmente quando a gente está falando de planejamento patrimonial para fins de sucessão, inevitavelmente surgem as questões de testamento, porque a gente falou um pouco de morte no início, né? Doações, cláusulas de proteção. Quando é que essas ferramentas elas são utilizadas num planejamento patrimonial sucessório? Sim, isso é interessante porque, como a gente disse mais cedo, muita gente pensa que planejamento patrimonial sucessório é holding, né? Então, isso aí a gente já superou, né? Que não é. Então, muitas vezes, o planejamento patrimonial sucessório ele pode aliar uma holding com um testamento. Então, vamos supor, aquele exemplo que a gente deu de uma família que tem um patrimônio relevante de recursos financeiros. Esses recursos financeiros a gente não vai ingressar com eles em uma holding, regra geral, porque não é eficiente tributariamente. Entendi. Tá? Então, a gente pode aliar um testamento para esse pedacinho do patrimônio daquela família. Então, uma holding para os imóveis e um testamento para a parte dos recursos. Entendeu? Então, a gente já está ali conseguindo englobar tudo dentro de um planejamento único, mas com estruturas diferentes. Então, isso é um ponto. Outra situação também que o testamento é interessante, ou até outras estruturas também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Situações em que tem uma família, um núcleo familiar, que tem um filho, às vezes, fora do casamento. E às vezes... Que é comum, né? É comum. Então, às vezes, a família quer equalizar aquela situação, quer criar, às vezes, uma holding aqui com aquele núcleo familiar novo e equaliza os direitos de legítima daquela pessoa com do herdeiro, uma regra de testamento ou com uma doação
ou com um outro mecanismo de sucessão que gera também o mesmo benefício que a gente teria, né, se não existisse essa situação do filho fora do casamento. Então, isso também é algo que a gente avalia, justamente porque um dos principais motivos que a gente é procurado é para quê? Para conseguir harmonia familiar, para evitar conflitos. Então, a gente tem esse olhar muito aguçado para essas situações. Ou seja, não é só a sucessão pela sucessão. E acho que isso tem a ver também, principalmente assim, quando os filhos estão chegando naquela fase de casamento, que vai entrar uma pessoa nova, né? É comum também ter essas discussões, Natália, assim, vocês serem procurados, por exemplo, que o patriarca, ou o fundador do grupo, ou aquele detentor do patrimônio, ele também traz essas preocupações com a vida dos filhos, né? O casamento, essas questões de divisão de patrimônio, isso também é assunto do planejamento patrimonial sucessório? Sim, e inclusive isso, lá voltando até no início da nossa conversa, isso é uma das objeções também que a gente tem quando a gente propõe um trabalho desse para um cliente. Porque ele pensa que muita coisa que está ali embaixo do tapete, vai mexer no vespeiro. Vai. Entendeu? Então, assim, vou ter que tratar aqui de regime de casamento dos filhos, vou ter que tratar aqui de regra de divórcio. Ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de separação. Exato. Então, muita gente pensa que esses planejamentos vão gerar esse desconforto. Só que a gente tem que lembrar que esse desconforto ele vai aparecer em algum momento. Então, é muito melhor que ele apareça de forma controlada, organizada, com uma assessoria experiente. Uma assessoria experiente e especializada, né, que vai fazer a mediação ali daqueles conflitos, do que deixar isso estourar lá na frente, no inventário, numa situação inesperada e não planejada. Porque é como tudo, assim, não só no direito, mas principalmente no direito, né? Cada área de atuação do advogado, ela, por mais que envolva legislação, precisa de um advogado especialista. Sim. Não dá para tratar isso como uma coisa geral, um assunto geral. Então, o advogado ele pode ser um excelente tributarista e não transitar bem nesse assunto e vice-versa. Então, Exato. Por isso, a preocupação de ter uma assessoria especializada para que isso também não vire um problema. Porque eu imagino que devem acontecer situações de planejamentos que são construídos e você só descobre que ele foi mal construído quando você precisa usar. Uhum. Então, isso é uma outra preocupação. Normalmente é né? assim. Normalmente é assim. Você só descobre que deu errado quando você precisa Exato. dele. É mais ou menos o extintor na parede. Uhum. Enquanto ele está lá na parede, ele parece um extintor. A gente só vai saber se ele vai funcionar na hora que a casa pegar fogo. Então, isso é um ponto bastante relevante que tem que estar atento, porque senão perde o sentido. Perde o sentido. Então, a gente tem essa atenção para essas pautas subjetivas e delicadas e a gente tem, inclusive, muito respeito, muito cuidado ao tratar disso com essas famílias, porque a gente sabe que são assuntos realmente que podem estourar o conflito. Então, a gente trata disso com muito cuidado, com muita delicadeza e com estratégia. Então, isso é o primeiro ponto. E aí, entrando até na pergunta que você fez sobre cláusulas, né? Sim, cláusulas de proteção, né? A gente ouve falar muito, né, do cuidado que tem que ter com isso. Exato. Então, o que a gente sempre tem bastante cuidado? A gente, no momento que a gente cria uma estrutura, seja uma holding ou outra estrutura para embasar esse planejamento, a gente toma o cuidado de criar documentos, seja acordo de sócios, seja um protocolo de família, para que nesse documento a gente estabeleça ali as regras que vão ser seguidas por aqueles herdeiros e também pelos patriarcas com relação àquele patrimônio que está ali em jogo. Então, uma cláusula muito comum que a gente costuma estabelecer nos acordos de sócios é a incomunicabilidade. Então, o que acontece? Comumente, nesses planejamentos patrimoniais sucessórios, no momento de antecipar esse processo de sucessão, o patriarca e a matriarca, eles doam cotas daquela empresa, daquela holding, para os filhos, de forma que aquele patrimônio está sendo ali transmitido. Sim. Então, a gente estabelece, muito comumente, né, por vontade desses patriarcas, cláusulas de incomunicabilidade desse patrimônio com relação ao quê? Com relação ao cônjuge dos filhos. Porque isso seria a regra. Regra geral. Que aconteceria no caso de um inventário. Entendi. Então, a gente está ali replicando essa regra de incomunicabilidade para uma situação de doação. Que se a gente não falar nada, vai cair na regra geral. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Uma regra de reversão. Então, aquele caso do supermercado que eu contei mais cedo. O que a gente precisa tomar cuidado? A gente fez a doação das cotas para o filho, mas o filho faleceu,
reversão das cotas para o patriarca. Retorna automaticamente pelo falecimento. Exato. Se o filho faleceu antes do patriarca. Perde o sentido, né, o planejamento. Exato. E tudo com muito cuidado, com proteção ali daqueles netos, né, da próxima geração que está vindo. Então, a gente conversa muito com essas pessoas, a gente estabelece e esclarece para eles o que é previsto em lei, o que pode ser feito e o que é a vontade deles dentro disso. Entendeu? E é um tema muito sensível. O advogado, nessa hora, ele tem que ter muita empatia, né? Ele tem que fazer esse exercício de entender que não é um contrato que vai ser revisado, não é um processo ligado ali a relações de consumo ou relações comerciais. Não. Nós estamos falando de vidas, né? De relações familiares, consanguíneas, de futuro, porque planejamento patrimonial sucessório tem a ver com o presente, mas também tem a ver com o futuro. Sim. Né? Tem a ver com o legado do fundador, do patriarca, da família, mas também tem muito a ver com o futuro daquela família. Então é preciso muita empatia e muita sensibilidade para tratar desse assunto. Eu imagino que isso deva ser um desafio. Sim, e inclusive no escritório eu acho que a gente tem um diferencial, que é o fato até do Renner ser master. O Renner teve aqui com a gente em um dos episódios. Pois é, e ele, em muitos casos, né, até ele tem muita habilidade até de fazer esse papel de direcionar e de guiar aquela família para tomar essas decisões da forma que vai gerar mais benefício para todos, que vai gerar harmonia, menos desconforto. Então, a gente tem essa ferramenta extra, né, que foge do jurídico, mas que apoia muito os nossos planejamentos também. Então, e que é uma característica do escritório, né, ser um escritório multidisciplinar. Então, não é só direito. Às vezes precisa de uma técnica, né, de fazer as perguntas corretas, precisa de um entendimento contábil, de um entendimento envolvendo várias áreas do direito, e o planejamento patrimonial sucessório, pelo que eu estou entendendo, não é diferente. Não precisa de uma abordagem multidisciplinar verdadeira. Sem dúvidas. Um planejamento patrimonial sucessório, para ele ser bem feito, né, de forma completa, ele tem que envolver o direito societário, o direito civil, quando a gente fala de direito das sucessões, né, o direito dos herdeiros e tudo, o direito tributário, claro. As questões fiscais que a gente comentou, né? Sem dúvida. E a contabilidade, sim. A forma com que a gente escritura um bem no balanço de uma empresa, tudo isso faz toda a diferença no momento da gente ter a eficácia, né, daquele planejamento que foi proposto. Porque eu, como contador, eu vejo que muitas empresas acabam tendo a contabilidade terceirizada e está tudo certo e é uma estratégia super interessante. Só que, naturalmente, esse contador está um pouco mais distante da realidade. Então, eu imagino também que nesse trabalho é muito importante a orientação do profissional de contabilidade para que a estratégia jurídica que foi pensada por vocês seja refletida na escrituração contábil, porque a gente sabe, e quem está nos ouvindo sabe, que a contabilidade são os números oficiais das empresas. Então, numa questão de litígio, por exemplo, o juiz vai olhar os números contábeis, ele não vai querer saber, via de regra, de demonstrativo financeiro, ou disso ou daquilo, ou seja... Então, a escrituração de um bem, de uma cota, de uma ação, quando é o caso, tem que estar muito bem orientado para que esse profissional de contabilidade possa andar em sinergia com a estratégia jurídica. Com certeza. Essa parte contábil pura e a parte do contador também, que envolve essa parte fiscal. Então, até numa declaração de imposto de renda, né? Das pessoas físicas. Das pessoas físicas que estão envolvidas ali naquele planejamento, é importantíssimo que o contador seja envolvido nesse projeto. A gente até recomenda que ele seja chamado para um papo com a gente, que a gente esclareça para ele todos os detalhes, para essa pessoa saber também o que ela precisa fazer para não tirar a harmonia daquele planejamento. Perdeu o planejamento, né? Exato. Entendi, perfeitamente. É isso.